Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto Faria de Lima. Eu sou conhecido nos contos que eu escrevo como Humberto Lima. Eu tenho 40 anos e eu escrevo aproximadamente mais de 20 anos, tá? Eu escrevo desde os anos 90. Eu lembro dos primeiros contos serem de 94, 96. Eu escrevi um personagem que ficou relativamente famoso chamado Saturno Vampiro. Ele era publicado no antigo Orkut, tá? Eu tenho alguns livros publicados, né? Eu publico contos no gênero chamado terror, suspense, né? Não chega a ser aquele sanguinolento, né? É um terror assim, mais com ação, com aventura, mas também são histórias pesadas, não exatamente para criança. A primeira antologia da qual eu participei é a antologia chamada Corvo, da editora Imperial, com um conto chamado Luxúria da Carne, que com certeza não é um conto para garotos e garotas, ok? No ano de 2016, eu comecei a participar de várias antologias. Depois da primeira, a gente começa a se animar e começa a escrever cada vez mais. Eu participei do conto O Último Estertor, do livro Segunda Guerra Mundial, que é um conto com uma história de fantasmas. Não é tão pesado quanto o primeiro que eu escrevi, mas também não é para criança. Geralmente as minhas histórias, elas são histórias mais adultas. Eu participei do chamado Contos de Fadas, né, uma releitura da realidade. Esses dois últimos livros foram de 2016, da editora Iluminari. Esse livro é uma releitura da realidade, a gente tinha que escolher uma história de contos de fadas. No meu caso, eu escolhi João e Maria, e essa história se chama Nas Entranhas da Cidade. Conto de João e Maria nos dias de hoje, com pessoas reais. Como será que seria? O terceiro livro do qual eu participei também pela Iluminari, né, é o livro chamado Folclore, Contos Regionalistas. Nesse livro eu escrevi uma história de lenda, né? Eu escrevi um conto chamado Uma Noiva para Tupã, né? E esse aqui sim, um adolescente, uma criança, ela pode ler sem problema algum. Depois eu voltei para o gênero horror e terror, no livro Meu Lado Sombrio, onde eu participo do conto chamado Espelho Oblongo, que é uma forma geométrica e um círculo esticado, aqueles espelhos antigos entalhados e algo dentro dele, também com um final bem pesado. Da própria editora Iluminari, o último livro que eu participei foi o livro chamado Psicopatas, né? Como o próprio nome já diz, histórias aí terríveis com essas pessoas que têm esse desvio terrível. O conto Psicopatas que eu escrevi se chama Apenas Mais um Crime, onde 3 mulheres, avó, mãe e filha, arrastam um corpo para ser desovado em cima de uma linha de trem, né? E geralmente os contos que eu escrevo, eles são ambientados na cidade de São Paulo ou em lugares que existem realmente. Então quando você começa a ler e você começa a pesquisar os elementos do livro, você descobre que pode estar acontecendo perto da sua casa. Em 2017 eu participei do conto do livro, né, da antologia chamada de Vampiro, né? E essa antologia eu fiquei muito feliz porque a editora Iluminari ela sempre dá muito apoio, assim como a Império e outras, para contistas, para os autores novos, tá? Esse livro Vampiro também, né? Ele chama Coração Quente e Sangue Frio ao Som do Bauhaus, né? Uma história de caçador de vampiros com um final aí meio surpreendente, um final que não se esperava, né? Um livro com contos maravilhosos. E por último, agora em 2018, foi lançada a antologia da Rico Editora, a antologia chamada de Apocalipse. Contos apocalípticos, contos de final do mundo. Eu participo desse livro com um conto chamado Terra de Ninguém, onde a gente tem uma distopia, né? Uma utopia, é um lugar maravilhoso, uma distopia, aquele lugar que foi maravilhoso e por algum motivo ele deixou de ser. No caso eu falo da cidade de São Paulo. Essa cidade ela se desfez ao longo do tempo, ela sofreu muitos danos ambientais, então é uma cidade tomada por gangues. E um homem sai de Guarulhos e ele vai até São Paulo para tentar conseguir asilo para ele e o filho que ficou em Guarulhos esperando. O final também é muito, muito pesado, tá? Algumas pessoas que leram chegaram a comentar comigo que até sonharam com o final. Isso é que torna o autor feliz, especialmente o autor de terror. A gente fica feliz quando a pessoa fica aterrorizada. Bom, continuando aqui a entrevista, quem influenciou a ler? Bem,
Eu sempre gostei de ler, desde criança. Isso tem muito a ver com a minha mãe, com meus irmãos. A gente sempre foi uma família muito leitora. Eu lia de tudo. Eu comecei lendo contos infantos juvenis, Huckleberry Finn, do Mark Twain, Monteiro Lobato, entre outros. E depois eu fui passando para contos cada vez mais adultos. E eu estudei também um pouco de mitologia, um pouco, meio muito. Eu gosto muito de mitologia de todos os povos possíveis e imagináveis. Eu também escutei livros sobre ocultismo, porque para você escrever o conto não é simplesmente você falar alguma coisa, sempre é bom você ter um lastro de alguma coisa que se encontra na realidade. O conto ele se torna mais intenso, mais real. Como que a gente faz para publicar um livro? Bem, primeira coisa, você tem que ter talento. Se você escreve histórias porque você acha legal, não é necessariamente você ter talento. O talento, ele não nasce com você. O talento, ele pode ser lapidado. Então você tem ótimas ideias, mas você escreve mal, você tem que passar a escrever bem. E para escrever bem, língua portuguesa. E para escrever bem, você precisa ler, e ler muito, ok? Bom, o custo aproximadamente de um livro. Eu andei cotando ano passado, uma editora me ofereceu por R$6.000, é caro, não é barato você publicar um primeiro livro. Um livro de romances aí com aproximadamente 300 páginas. Quando eu falo romance, não é um livro romântico. Nós temos algumas distinções, por exemplo, o romance ele é uma história inteira de um personagem ou um assunto. Quando você fala de contos, são pequenas histórias que podem ser do mesmo personagem ou podem ser variadas. E finalmente nós temos a saga. Quando a gente fala de saga, nós falamos de vários romances continuados com o mesmo personagem, tá? Às vezes também com o mesmo tema, ok? Publicar um livro no Brasil é muito caro, não é uma coisa barata. O mercado brasileiro de literatura ele é muito fechado, pouca gente muito talentosa inclusive, porém as pessoas elas não têm o costume de ler no Brasil. Tá? Quando a gente vai publicar um livro, a gente manda o original, a editora lê. Se a editora tem interesse em publicar, demora aí 6 meses, até 1 ano, e ela te manda a resposta. Beleza, a editora resolveu publicar o teu livro. Só que quando ela resolve publicar, ela faz todo um trabalho de revisão. E nesse trabalho de revisão, não entra só ortografia, gramática. Muitas vezes, algumas frases do livro, que para o autor parecem plenamente entendíveis, afinal a gente escreveu, para o leitor, que a gente chama de leitor alfa, o primeiro leitor, e o leitor beta, o que vai ler e fazer as revisões. Quando a gente manda para esses leitores, eles mandam para a gente sugestão de alterações. Geralmente as sugestões são maravilhosas, porque a acentuação que a gente não prestou atenção e pôs errado, erro de digitação, às vezes erro de concordância, tempo verbal, e muitas vezes a gente erra em alguns pequenos elementos, por exemplo, chamado paralelismo, que me corrigiram. Eu coloquei um elemento que a menina falou não faz sentido no contexto da história. Para mim fazia sentido. Quando ela me explicou por que não fazia sentido, eu falei, não é que você tem razão? E eu alterei. Por quê? A gente não pode se imaginar como dono da verdade. A gente tem que pensar que outras pessoas vão ler. E tem que ser entendível por todos, não só por mim, não só por mim que escrevi. Você tem que entender o livro, ok? Bom, essa área de trabalho. A área de trabalho para escritor é uma área relativamente fechada. Você tem poucos autores, muita gente querendo entrar e quem está dentro não quer sair. Eu não acredito que a maior parte dos autores sobreviva de livro. A maior parte dos autores eles têm trabalhos alternativos. No meu caso, eu sou professor de geografia, sou professor de sociologia, sou pós-graduado em docência do ensino superior. De maneira que eu tenho o meu trabalho e a escrita é o quê? A escrita é uma paixão, é um hobby, né? Que pode se tornar um hobby lucrativo. De repente, se um livro desse faz um sucesso a ponto de dar um certo dinheiro, as pessoas até abandonam seus trabalhos exclusivamente para escrever, mas são raros esses casos, ok? Quanto ao Brasil, o mercado literário, quando a gente pensa no Brasil, a gente tem menos de 3 livros lidos por ano por brasileiro. É muito pouco, gente. Países como a Argentina, nossos vizinhos, eles leem muito mais. Europa, então, nossa, como se lê na Europa? E o Brasil, quase nada. É muito restrito, tá? O que eu acho, na minha opinião, tá? Incentivaria as pessoas a ler. Primeiro, mais livros.
O livro, em geral, ele não é caro, ele tem toda uma estrutura, ele tem um processo de fabricação, como disse a editora Romier, o livro, papel custa dinheiro, tinta custa dinheiro, então ele tem um custo para ser produzido. Bons livros têm o mesmo custo para ser produzido que péssimos livros, mas os bons livros se mantêm no mercado e as pessoas elas procuram cada vez mais por eles. Livros ruins são passageiros, como música ruim. Você escuta uma vez e não quer escutar mais, ok? O que incentivaria as pessoas a ler? Primeiro, família. Se a sua família gosta de ler, se a sua família fala leia, gente, leia. Começa a ler pelo que você gosta. Se você gosta de ler revista, se você gosta de ler K-pop, se você gosta de ler qualquer coisa, leia, mas leia cada vez mais. E não se resuma apenas nas leituras. Vai chegar uma hora que você vai cansar de ler escritores juvenis, você passa para escritores um pouco mais velhos, até o momento que você está lendo literatura, ok? Leia, nunca deixe de ler. Eu costumo dizer que a leitura é a chave para você mudar a sua vida.